Paz do Senhor, meu irmão, meu amigo, você que se inscreveu nesse canal, se tem um grande compromisso de orar por este canal e orar por mim, para que a gente continue através deste canal pregando o Evangelho. O texto bíblico que eu escolhi para esse momento está no livro do profeta Zacarias, capítulo 13, e o versículo 6 diz assim: E se alguém disser que feridas são estas nas tuas mãos, dirá ele: só as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. O texto bíblico aqui é um texto escatológico, aponta para o futuro, né? Este profeta Zacarias, ele viveu por volta do ano 420 a 375 a.C. Deus aqui dá uma visão muito interessante a esse profeta. Ele fala aqui sobre o que vai acontecer antes da batalha do Armagedon, ou seja, mais precisamente na batalha do Armagedon. O assunto aqui ele é escatológico, é coisa do futuro. A primeira vinda de Cristo, ele veio à Terra, ele veio como uma criança, como um homem, se tornou homem, uma criança, viveu aqui durante 33 anos e meio, 29 anos e meio, quase 30 anos, ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, e com quase 30 anos ele inicia então o ministério terreno dele. E durante os 3 anos e meio dele, ele operou sinais, prodígios, maravilhas, mas ele sempre falava da sua morte, da sua ressurreição, e também falava que um dia retornaria para buscar os seus discípulos. Então, uma promessa de Jesus de retornar. Ele diz em João 14, ele disse: não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vós. Então, Jesus prometeu aos discípulos que viria. Primeira vinda de Cristo, ele veio como um homem. Ele entrou na cidade de Jerusalém montado num jumentinho, animal de carga. Na segunda vinda, que acontecerá de Jesus, se dividirá em 2 fases. A primeira fase, apenas para a igreja. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados no momento, no abrir e fechar de olhos. Esta é a segunda vinda de Cristo. Nesta segunda vinda, na primeira fase, para a igreja, na segunda fase, ele virá com a igreja. Então, nesta primeira fase, após o arrebatamento da igreja, nós sairemos daqui, o Espírito Santo vai conduzir a igreja do Senhor aos ares, e depois que entrarmos ali nos ares, nós vamos então para um local chamado Tribunal de Cristo. Eu tenho uma mensagem gravada no canal sobre o Tribunal de Cristo, que é um tribunal não condenatório, mas um tribunal para pagamento por aquilo que a gente fez em prol do reino de Deus, né? Qual foi a nossa motivação de trabalhar para Deus aqui? Vamos receber ali os galardão. Depois estaremos num local chamado Boda do Cordeiro. Essa Boda do Cordeiro, ela acontecerá ali com toda a igreja do Senhor. Os mortos em Cristo estarão ali todo ressurretos, né? E vamos participar dessa grande boda do Cordeiro. Passará um período aqui, estaremos iniciando então a 60ª semana de Daniel, e ela vai durar um período a primeira fase dela, são 3 anos e meio, né? Dessa primeira fase, nós teremos com Cristo lá. No mundo aqui vai estar acontecendo a grande tribulação, que é assunto também que nós já falamos. Eu só estou recapitulando alguma coisa para que você possa entender onde eu quero chegar nesta mensagem. Estarei falando aqui sobre a batalha do Armagedon. Então, essa batalha do Armagedon acontecerá o quê? Depois dos 3 anos e meio, né? Quando a nação de Israel romper com o anticristo, que ela vai perceber que o anticristo é uma farsa, que o anticristo não é o Deus verdadeiro, que eles confiam e conhecem aquele Deus que tem poder, né? Então eles vão romper com o anticristo, e após romper com o anticristo, os judeus vão retornar, todos os judeus serão repatriados para o seu país, para a sua nação. O que vai acontecer aqui? Vai entrar aquela batalha, que vai haver ali aquela guerra entre o anticristo e as 2 testemunhas. Também temos uma mensagem no canal sobre as 2 testemunhas. Então haverá aqui, enquanto isso acontece, Israel vai estar retornando. E quando Israel retornar, o que vai acontecer? O anticristo, após matar as 2 testemunhas, vai deixar eles expostos numa praça pública. E então, o que vai acontecer com o anticristo? Ele vai tentar colocar na cabeça das pessoas, por meio da mídia, que aquela estrela, porque vai cair uma estrela no mar, e a Bíblia diz que as águas vão se tornar amargas como um absinto. Vai cair uma outra estrela na vegetação, vai consumir uma parte da vegetação. Aqui os judeus vão perceber que o anticristo não é o Deus que eles esperam, o Messias prometido, o ungido de Deus. Aí vão romper com as nações. Aí as nações vão todas, através do anticristo, que já fez a cabeça das pessoas, vão perseguir a nação de Israel. E o povo de Israel então retornará
Quando o povo de Israel retornar, o povo judeu da promessa retornarem, aí o anticristo vai reunir todo o poder bélico, os países e tudo, e vai colocar essas nações contra este povo de Deus. E aqui acontece então o cumprimento desta profecia. Porque o que acontecerá aqui? Aqui chama-se a Batalha do Armagedon. A Batalha do Armagedon, que a palavra Vale do Megido quer dizer Armagedon. Apocalipse 16:16 ele fala sobre essa expressão Armagedon. Ali traçará uma batalha grande. O que vai acontecer? Cristo vai descer ali. Aqui o texto em que eu li, porque os judeus vão recorrer. Quando eles não tiver mais para onde sair, eles vão olhar. E ao olhar no Monte das Oliveiras, Cristo vai descer no Monte das Oliveiras. Né? A Bíblia diz que ele vai fender. Aqui o capítulo 14, né? O capítulo 14, versículo 4 do livro de Zacarias diz assim, ó. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, a metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. O Monte das Oliveiras vai ser fendido. Jesus, nós vamos aqui para Apocalipse, capítulo de número 19 de Apocalipse, que vai aparecer isso aqui, quando Jesus descer no Monte das Oliveiras, olha que os judeus vão olhar em primeiro lugar para as mãos de Jesus, eles vão ver as mãos de Jesus feridas, e eles vão perguntar, e que feridas são estas nas tuas mãos? Jesus vai dizer, estas são as feridas com que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Os sinais dos cravos estarão nas mãos de Jesus. E eles vão reconhecer realmente que os seus antepassados crucificaram a Cristo, o Messias que havia de vir ao mundo. Aquele Messias que eles rejeitaram, agora vai salvar ele. E Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, ao fender o Monte das Oliveiras, é o que está escrito aqui em Apocalipse, né? E na veste e na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui acontecerá então essa grande batalha chamada Batalha do Armagedon. Eles vão entrar ali entre as duas pernas de Cristo, vão passar. A igreja de Cristo, ela descerá, ela estará acima de Jesus, acompanhando, vamos acompanhar possivelmente esta grande guerra. A igreja toda vai acompanhar, mas é uma guerra do próprio Cristo com o anticristo, né? E nós vamos observar aqui, se a gente ler este texto aqui, do livro aqui, ó, diz assim, o versículo 17 do livro de Apocalipse 19, diz assim, e vi um anjo que estava no sol, clamou com grande voz, dizendo, a todas as aves que voam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Esta ceia aqui não é aquela ceia da boda do cordeiro. A boda do cordeiro acontecerá bem antes, 3 anos e meio antes, que estarão salvos em Cristo lá. Aqui você observa que fala sobre o quê? Vinde e ajuntai-vos para a ceia do grande Deus. Esta ceia é uma ceia totalmente oposta àquela. Porque esta ceia aqui, o que vai acontecer? Vai ter esse anjo aqui, ele vai bradar em alta voz, para que venham todas as aves do céu, as aves de rapina, para que venham consumir o corpo dessas pessoas que estarão ali. Ou seja, os reinos, as nações, as pessoas que investiram contra Israel. Vai ser uma mortandade tão grande que essas pessoas, para que haja um limpa na terra, vai precisar dessas aves. Nós estaremos com Cristo apenas de longe, acompanhando esta grande batalha. E o versículo 18 diz assim, para que comais a carne dos reis da atualidade, o governante atual, a carne dos tribunos, né? Fala dos magistrado, a carne forte e a carne dos cavalos e dos que sobre eles se assentam. E aqui você vai observando, né? Aqui no versículo 19 diz assim, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra naquele que estava assentado sobre um cavalo com seu exército. Jesus Cristo vai vir montado num cavalo branco, animal de guerra, e todo o seu exército, e a igreja vai estar ali para presenciar esta grande batalha, que é a batalha do Armagedon. Aqui o versículo 20 diz assim, estamos em Apocalipse 19, versículo 20 diz assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo e enxofre. A besta, o falso profeta, o anticristo será lançado vivo aqui neste lago de fogo.
é importante que existe lago de fogo e existe o poço do abismo. O poço do abismo é onde Lúcifer vive e de lá ele manda os demônios que o seguem. Aqui é diferente. Eles vão ser lançados aqui, neste lago de fogo. Mais adiante você vai observar que também este lago de fogo este aqui vai ser lançado, vai ser exterminado no futuro. Então, quando a gente olha para este texto sagrado aqui, a gente observa esta grande batalha do Armagedon. Essa batalha, os judeus vão reconhecer a pessoa de Jesus Cristo, porque eles vão olhar para suas mãos, vão ver os cravos nas suas mãos e vão perguntar: que feridas são estas nas tuas mãos? E Jesus dirá: são as feridas com que fui ferido na casa dos meus amigos, os próprios judeus que contribuíram com a crucificação de Cristo. A gente observa aqui nesse Apocalipse aí, esta grande batalha, quando o anticristo, o falso profeta e a besta vão se levantar contra a nação de Israel. Jesus vai descer, mais uma vez repetindo, vai descer no Monte das Oliveiras, vai fender o Monte das Oliveiras, vai se abrir no meio do vale e eles vão passar entre as pernas de Cristo. E na coxa de Jesus vai estar Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Depois vamos gravar uma mensagem aqui, daqui a alguns dias, eu quero gravar uma mensagem sobre o milênio. O que vai acontecer aqui? Se você ler esse capítulo 14, vamos voltar depois para esse capítulo 13 e esse capítulo 14 do livro de Zacarias, porque ali você vai observar que existe uma limpa muito grande. Vai haver, eu diria assim, uma linguagem bem simples, uma faxina geral, para que após esta faxina seja implantado o quê? O reino milenial de Cristo, que é o milênio de Jesus. Jesus vai reinar de Jerusalém e nós teremos aqui na terra reinando com Cristo. Isso aqui é algo muito importante que você vai ver. Vamos pegar o livro de Isaías, lá, Zacarias e alguns profetas do Antigo Testamento, para que você possa entender o período do milênio, que serão 1000 anos de paz. Estaremos numa sequência de uma mensagem aí, nós vamos gravar sobre isso aqui. Sobre os cravos na mão de Cristo. Uma certa irmã, ela tinha um filho e ela morava no interior, uma cidade pacata, e ela enviou seu filho para estudar numa cidade grande. Seu filho veio, estudou. Nesse período que ele estava se estudando, se formando, essa irmã se converteu à pessoa de Jesus Cristo. Essa irmã aceitou a Cristo. Dado momento, essa irmã adoeceu e conseguiu, já com a visão desfalecida, pediu para que alguém fizesse uma carta, na época da carta, e enviasse o seu filho para que ele fosse visitá-la, porque, sem dúvida alguma, o dia daquela irmã estava contado. E a carta chegou a esse moço, e esse moço foi para ver a sua mãe, para se despedir dela. E quando ele chegou lá, sua mãe não conseguia mais vê-lo. E ele chegou lá, começou a conversar com ela e disse: mãe, eu sou seu filho. E ela reconheceu ele pela voz. E ele disse: mãe, eu sei que a senhora está nas últimas horas, né? Mas eu vou procurar alguém para vir aqui com você. Esta pessoa vai chegar aqui com você e vai fazer extrema-unção em você, né? Ela disse: não, mas eu já me encontrei com Jesus. Não, mas é só precisa. E ele mandou chamar um vigário, e o padre foi lá. E quando o padre chegou lá, ele disse: olha, mãe, está aqui o homem, representando Jesus aqui, e ele veio aqui, ungir a senhora. Ela disse: diz para ele colocar a mão dele aqui próximo de mim. E ele colocou a mão, e ela pegou a mão dela, passou na palma da mão dele. Ela disse: mas não é esse aqui não. Aí o filho dela disse: como assim não é esse? Ela disse: porque o Jesus que eu sirvo, ele tem as mãos furadas. Surgiu um louvor aí que a gente canta nas Assembleias de Deus: o homem das mãos furadas está passando por aqui. E esta mulher não aceitou aquela extrema-unção, porque ela já tinha tido um encontro pessoal com Cristo. O homem das mãos furadas, esse homem é Jesus Cristo. Meu amigo que está me acompanhando através desse canal, entregue a sua vida a Cristo. Se você fizer isso naquele dia, dessa grande batalha do Armagedon, você estará como esse exército celestial que estará para apoiar Jesus. Nós teremos ali para presenciar este grande evento que marcará a história da humanidade. Que Deus em Cristo nos abençoe. Aqui estamos com esta mensagem sobre o Armagedon, o homem das mãos furadas. E ele está à tua procura, meu amigo. Entregue a tua vida a Cristo. Não fica coxando entre dois pensamentos. Que Deus em Cristo nos abençoe.